Muito bem. Então, como eu disse anteriormente, no Brasil a principal causa de ulceração gástrica ou duodenal é a presença da infecção pela bactéria H. pylori. E como é que a bactéria H. pylori provoca isso? Ela tem propriedades específicas e também há uma diferença de fisiopatologia da úlcera péptica duodenal para a úlcera péptica gástrica. Vamos dissertar um pouquinho sobre isso, para a gente dar continuidade. Muito bem, então está aqui uma figura da bactéria H. pylori. Obviamente não é uma aula de micro, a gente não vai rever toda a característica estrutural dela, mas ela tem propriedades importantes, tá? A bactéria, ela tem uma enzima que vai ser fundamental para manutenção do ambiente favorável ao seu crescimento e que também é uma enzima importante para o diagnóstico. Tá? Que a enzima é a urease, como vocês estão vendo, e o teste diagnóstico é o teste da urease, que pode ser feito. Tá? Coleta-se a biópsia e coloca-se no meio de cultura com a presença de ureia. O que é que faz a urease? Ela converte a ureia em amônia. A amônia é extremamente tóxica para as células epiteliais da mucosa gástrica. Tá? Então, um dos principais fatores é a presença de urease. A H. pylori também, ela possui a capacidade de aumentar a produção de PAF. O que é o PAF? É uma molécula pró-inflamatória, é o fator ativador plaquetário. O que esse PAF vai fazer? Ele vai provocar uma cascata de eventos que vai levar à trombose daquela microcirculação sanguínea que eu falei com vocês, que circunda o epitélio, melhor falando, o epitélio do trato gastrointestinal naquela figura do estômago, tá? Então, ela aumenta a produção de PAF, esse PAF vai desencadear um processo de formação de trombos, vai provocar a trombose daquela microcirculação sanguínea. E qual era a importância daquela microcirculação sanguínea? Ela mantinha os nutrientes, o oxigênio, os fatores de crescimento para a manutenção da barreira mucosa gástrica. Sem a microcirculação, eu já tenho perdas da barreira mucosa gástrica. Então, atentem para isso. Só essa função da bactéria, da H. pylori, em destruir a barreira mucosa gástrica, já é suficiente para o desenvolvimento das úlceras, de uma ulceração. Só essa função. Mas a presença da urease, que converte ureia em amônia, importante porque a amônia é deletéria para o epitélio. Mas ela também, principalmente no duodeno, a bactéria tem a capacidade de diminuir a produção de bicarbonato. Então veja, o que faz o bicarbonato? Junto com o muco, é o principal constituinte da barreira mucosa gástrica, não é verdade? Sem o bicarbonato não mantém um pH básico próximo ao epitélio, com isso não tem a barreira, com isso o ácido entra em contato, pepsina, logo vai produzir uma lesão celular. Lesão celular, perda da microcirculação sanguínea, mais a urease, mais a bactéria também consegue provocar a produção de L8. É uma quimiocina, para quem lembrar de imuno. O que é que faz uma quimiocina? Ela vai fazer uma atração, vai chamar para o local onde há um processo, onde ela foi liberada, moléculas inflamatórias, citocinas podem ser liberadas, e isso vai atrair o quê? Leucócitos, granulócitos. Qual é que vai ser atraído? Neutrófilos. Sim, Pedro, mas e daí? O que é que faz o neutrófilo? O neutrófilo tem grânulos, por isso é chamado de granulócito. Dentro do grânulo, ele tem lisoenzimas proteolíticas, enzimas proteolíticas, que vão fazer a lise celular. Então, quando o neutrófilo libera no combate a alguma infecção essas enzimas proteolíticas, elas têm a capacidade de lisar a célula do agente que está infectando, mas também as células próprias do hospedeiro que está sendo infectado. E a bactéria vai provocar isso, vai ter muito excesso de liberação o neutrófilo, perdão, vai degranular, liberar muito dos grânulos, muito conteúdo de enzimas proteolíticas que vão levar à lise, piorar ainda mais a situação. Então eu tenho diminuição da produção de bicarbonato, eu tenho trombose da microcirculação sanguínea, eu tenho a urease com aumento da produção de amônia. Observem. E eu somo a isso enzimas proteolíticas
dos neutrófilos, porque a bactéria aumentou a liberação de fator quimioatraente, L8. Qual é a consequência? Fim da barreira mucosa gástrica. Destruição completa da barreira mucosa gástrica. E aí? Por isso que eu disse que nem toda ulceração necessariamente vai ocorrer com hipercloridria. E aí que mesmo em situações, e há situações de úlceras gástricas, onde eu tenha redução da produção ácida. Olha que bacana, o indivíduo tem hipocloridria, mas ele faz úlcera, porque eu não tenho a barreira. A bactéria destrói a barreira. Logo, mesmo em quantidades menores, eu tenho a produção de úlcera. Como é a fisiopatologia da úlcera duodenal? Vamos agora por parte. No duodeno, o que acontece? A primeira morada, o primeiro local onde ela vai se incestar é na região do antro gástrico, tá certo? Então vamos começar a raciocinar em cima. Qual é a característica histológica, citológica, das células que vão compor aquelas fossetas epiteliais, aquelas fossetas, aquelas depressões que ocorrem no epitélio gástrico? No antro, vão formar as células G, produtoras de gastrina, e células D, produtoras de somatostatina. Muito bem. Quando a bactéria se apresenta no antro, imediatamente ela começa a provocar uma reação inflamatória. Como é que se chama essa reação inflamatória? Gastrite. Gastrite ativa. Então ela vai produzir, de forma aguda, uma gastrite ativa, uma resposta inflamatória naquela região. Tá certo? Essas moléculas inflamatórias, algumas a gente já viu aqui, já conversou, e outras que vão ser produzidas, vão destruir as células, as mais sensíveis são as células D de dado. As células D de dado produzem somatostatina. Você vai dizer assim, pô, peraí, Pedro. Então, a bactéria, ela se incesta, uma resposta inflamatória, ela tem um arcabouço dela para destruir a barreira mucosa gástrica, e ela produz uma inflamação que destrói as células D. Sem célula D, não tem somatostatina. Somatostatina, se não tem somatostatina, não tem feedback negativo para a célula G, logo eu tenho um aumento da liberação de gastrina. Ponto para você, tá certo. Então a primeira característica de uma úlcera péptica duodenal, hipergastrinemia, porque eu tenho a destruição da célula D, em primeiro lugar, em maior quantidade, e eu aumento com isso a produção de gastrina, tá certo? E aí, como é que continua isso? Esse excesso de gastrina, lembra que a gente no início da aula conversou, o sinergismo, acetilcolina, histamina e gastrina. Gastrina, assim como a acetilcolina, tem dupla jornada nessa produção ácida. Uma via direta, em que ela pode e vai atuar diretamente na célula parietal, e uma via indireta, em que ela vai atuar na célula enterocromafim simile, liberando histamina e aí aumentando a produção ácida. Muito bem. Então vejam, a gastrina vai aumentar a produção ácida. A gastrina vai aumentar a produção ácida, tá certo? E aí, imaginem, eu tenho um aumento da produção de gastrina, hipergastrinemia, com hipercloridria, excesso de ácido no lumen do estômago. O conteúdo presente no estômago vai caminhando para o intestino delgado, não é isso? Então vejam, a parte inicial do intestino delgado, os 5 primeiros centímetros, a primeira região, que é chamada de bulbo duodenal, esses 2 primeiros centímetros, vai receber uma carga ácida muito grande. Que eu tenho um excesso de gastrina que está levando um excesso de ácido. Essa carga ácida muito grande começa a lesar o epitélio intestinal dessa porção do bulbo duodenal. E aí esse epitélio, ele começa a sofrer um processo de metaplasia, que a gente conhece. O que é metaplasia? Ele muda. Ele muda a característica dele. Ele vai começar a se transformar num epitélio mais parecido com o epitélio gástrico. Isso vai alterar tanto a secreção quanto a absorção de substância. Tá certo? E é nessa formação que a gente chama de ilha de epitélio metaplásico, a bactéria então vai fazer a festa, vai conseguir aí se multiplicar mais rapidamente, e é a região onde vai ocorrer a úlcera. Sacaram isso? Tem uma coisa que eu lembrei de falar para vocês, que é o seguinte, e que é uma dica aqui. Bota na cachola.
eu tenho 3 motivos principais, esquece a H. pylori agora, eu tenho 3 motivos principais, fisiologicamente falando, que levam ao aumento da produção ácida. Qual é o primeiro principal motivo do aumento da produção ácida? Por ação da gastrina. Por ação da gastrina. Então, 3 principais motivos: aumento da produção ácida por ação da gastrina. O que é que aumenta a produção de gastrina normalmente? Quando eu tenho uma alcalinização ou quando eu elevo o pH do estômago. Por exemplo, ao me alimentar. Quando eu me alimento, eu aumento o pH do estômago. Está em 1,5, 2, ele começa a subir, 3, 3,5, 4. Essa variação de pH em direção a menos acidificação dele já é um fator para liberação de gastrina. Percebam isso. Então, a gastrina tem 3 motivos principais fisiológicos para a sua liberação. Primeiro deles, a basificação ou a menor acidez do pH do estômago. Um exemplo pós-prandial, pós-alimentação. O segundo motivo é quando eu tenho a presença de proteínas no lúmen. Então, por exemplo, eu faço uma dieta hiperproteica. Esse excesso de conteúdo de proteínas leva a um aumento da produção de gastrina, fisiologicamente falando. E o terceiro, quando expande a parede do estômago. Um balão intragástrico, a presença de alimento, outro fator que for. Então, quando expande, libera gastrina. Então, veja, 3 motivos. Prestaram atenção nisso? Está na cabeça aí? Isso é para ficar na cachola. Isso. Agora, volta para cá. Então, quando eu tenho um aumento da produção de gastrina, a gastrina atua de forma direta e indireta na célula parietal e, com isso, eu tenho um aumento da produção ácida. Hipercloridria. Como é que eu faço úlcera duodenal? Muito simples. Esse aumento de ácido vai entrar em contato com a mucosa do duodeno, principalmente na primeira porção do duodeno, vai mudar a característica epitelial, metaplasia, formando ilhas de epitélio metaplásico, e essas ilhas de epitélio metaplásico é que vai servir de arcabouço, de local de habitação do H. pylori, onde eu vou ter claramente maior presença de ácido em contato, com mais função da H. pylori, e com isso vai surgir a úlcera duodenal. Ponto final. 95% das úlceras duodenais são ocasionadas por H. pylori. Foi para a cachola? Muito bem. Vamos agora falar da fisiopatologia das úlceras pépticas gástricas. Existe uma classificação conhecida como classificação de Johnson. Tem 4 subtipos de úlceras pépticas gástricas. Eu vou falar vou deixar os tipos mais comuns, o tipo mais comum para o final. Vamos falar das úlceras 2 e 3 de Johnson. Qual é a característica das úlceras 2 e 3 de Johnson? Elas têm praticamente a mesma fisiopatologia da úlcera péptica duodenal. Hipergastrinemia com hipercloridria. Ponto final. Agora vamos falar das úlceras 1 e 4 de Johnson. A úlcera do tipo 1 de Johnson é a mais comum. Ela vai atingir entre 55% a 65% dos que vão desenvolver a úlcera. Tá? Qual é a característica dela? Da úlcera 1 e da úlcera 4 de Johnson. É diferente, a fisiopatologia é diferente. Aqui, quando a bactéria se incesta, lembra que eu falei, começa a ter uma resposta inflamatória, você começa a desenvolver uma sintomatologia, dispepsia, dor, dependendo se é no duodeno ou no estômago, pode ser dor na passagem do alimento, dor na falta do alimento. Então, vai ter uma característica associada. Isso vai ser uma gastrite ativa que vai desenvolver a hipergastrinemia com a hipercloridria. Muito bem. No caso da úlcera 1 e 4, os indivíduos não desenvolvem imediatamente esse quadro. Se a gente fosse caracterizar, poderia se dizer assintomático. O que acontece? A bactéria está ali, está produzindo as alterações dela, provocando o aumento de gastrina, mas isso não desenvolve caracteristicamente o que aconteceria com as úlceras 2 e 3 de Johnson e com a úlcera duodenal, péptica duodenal. Com isso, a bactéria ela tende a migrar. Ela sai da região do antro, ela tende a caminhar para a parte mais proximal, corpo e fundo. Tanto é que a úlcera do tipo 1 de Johnson, ela
quase que uma região mais importante que ela pode atingir é classificada como incisura angulares. É na pequena curvatura, tá? É onde ela vai mais acontecer. E aí o que acontece nessa situação? Como o indivíduo não desenvolveu as características iniciais que outros, como quem tem úlcera péptica duodenal, desenvolve, essa bactéria, essa resposta inflamatória que vai acontecendo ali, ela vai começar e ela subiu, ela começa a atacar as células parietais da região do corpo ou do fundo, onde ela se achar. A do tipo 4 de Johnson é bem acima, é quase próxima àquela região de transição que é a cárdia. Ela é no fundo, bem acima. A úlcera 1 é na região do corpo, parte medial. Então, o que acontece? Essa resposta inflamatória que ela gera começa a destruir não só as células B, como é a característica da úlcera duodenal, mas aqui ela destrói a célula parietal. O que é que fazia a célula parietal? Produção ácida e produção de fator intrínseco. Então, veja, ela começa, se eu não tenho fator intrínseco, eu faço uma gastrite atrófica. Anemia perniciosa, é isso mesmo. Gastrite atrófica, quer dizer, falta fator intrínseco, anemia perniciosa. Qual é a característica dessa anemia? É a deficiência de vitamina B12, tanto que você repõe B12. Então, ela faz uma gastrite atrófica. E eu tenho, com a redução da produção ácida, porque eu tenho destruição da célula parietal, a característica da úlcera tipo 1 e 4 de Johnson é hipocloridria ou normocloridria. Aí você vai dizer, mas como é que dá ácido? Perdão. Você vai dizer, mas como é que dá a úlcera? Simples. A bactéria está presente. Ela destruiu a barreira mucosa gástrica. Lembra que eu disse que já era suficiente na destruição da barreira mucosa gástrica ter úlcera? Pois é. E como faz a gastrite atrófica? A destruição da célula parietal. Então, tem indivíduos normocloridêmicos que desenvolvem. E mesmo indivíduos hipocloridêmicos desenvolvem, porque não tem mais a barreira. Então, mínimas quantidades de ácido podem gerar ulceração. Entenderam bem? Botaram na cabeça legal a diferença? Então, úlcera do tipo 2 e 3 de Johnson, a característica é muito semelhante ao que acontece na úlcera duodenal. Por isso, eu expliquei a duodenal primeiro. Hipergastrinemia com hipercloridria. Qual é a característica da úlcera 4, 1 e 4 de Johnson? Gastrite atrófica com normocloridria ou hipocloridria. Pegaram isso? Então, vamos adiante.